Olá pessoal, como vão? Tudo bem? Vamos fazer uma livezinha. Uma live tranquila. O som tá legal? Dr. Rômulo, Luiz, meu irmão. O som tá legal? Ninguém me confirmou. Som, obrigado, Laura. Vou fazer uma live que eu estava anunciando sobre... Hoje é sobre a questão de racismo, né? No judicial. Vou chamar o meu colega, Dr. Fagner, que também é um cliente da GAS, é um nobre colega. Já estou para ele entrar. Vou apresentá-lo a todos, tá? Para ele entrar. Nobre colega, como vai? Boa tarde, tudo bem, Jefferson, Sarandi Brandão? É um prazer enorme estar aqui com você, falando de um tema tão relevante para a sociedade brasileira, que é o racismo estrutural, que infelizmente, ainda nos dias atuais, em pleno século XXI, tem afligido a nossa sociedade. Quero mandar um agradecimento aqui antes de começar a você, Jefferson, por ter aberto essa oportunidade, por ter sido esse canal de Deus, mediante a toda a tribulação que tem passado o povo da GS, juntamente com o Luiz Pontes, trazendo uma paz de espírito, uma palavra que acalenta os nossos corações. A minha esposa, ao Arthur e ao Tomás, meus filhos, um beijo, e a toda a família GS. Muito obrigado. Amém. E vamos juntos nessa luta. Vou apresentar o Dr. Fagner Vinícius de Oliveira, né, o querido colega advogado, nobre colega. Ele também é escritor, ele é mestre em Direitos Humanos pela Universidade Católica de Petrópolis, ele é pós-graduado em Direito Empresarial pela Universidade Cândido Mendes. Ele escreveu um livro sobre racismo e o comportamento do judiciário frente aos programas humorísticos. Então, um livro muito importante é o comportamento do judiciário aí em questão do racismo, é uma coisa aí que tem nos preocupado muito, Dr. Fagner. Então, fala um pouquinho disso aí pra gente. Sim, reconhecer o racismo em pleno século XXI, na Seara do Brasil, infelizmente ainda é um tema tabu, porque aqui no Brasil muitas pessoas ainda insistem em dizer que o racismo não existe, que se trata de mimimi, que se trata de um chororô de uma comunidade negra que, infelizmente, não alcançou alguns lugares que outras determinadas comunidades alcançaram. Porém, isso é fruto de uma chamada democracia racial dessas pessoas que defendem, que dizem que o racismo não existiu, fazendo uma comparação com a realidade norte-americana, que a segregação era muito clara entre brancos e negros, e também como fruto da miscigenação que aconteceu no Brasil, da mistura de índios, brancos e negros. Porém, a realidade do Brasil, Jefferson, é diferente da realidade americana. Aqui o racismo ao qual nós enfrentamos é um racismo estrutural. É um racismo que já está, infelizmente, incorporado na realidade brasileira desde o período colonial. Ele se manifesta por meios de normas sutis, de comportamentos que até mesmo nós, seres humanos que não somos racistas, podemos praticar sem perceber. Fruto da nossa falta de atenção, fruto da nossa ignorância, fruto do nosso cotidiano de desconhecimento de práticas racistas que nós, sem perceber, podemos fazer e podemos falar. Só que ele atua de forma a impedir o acesso de determinado grupo de pessoas a determinados direitos, a determinadas garantias constitucionais. Por exemplo, no caso agora, como nós estamos enfrentando, que eu não vou usar o nome, nem vou usar qualquer tipo de identificação, o indivíduo A e o indivíduo B praticam a mesma incriminação penal, a mesma tipificação penal. Indivíduo A simplesmente é preso e algemado. Indivíduo B, com a mesma tipificação penal, ele é preso também, mas não é algemado. A empresa do indivíduo A é uma empresa que
parou de funcionar, teve a sua atividade suspensa, enquanto a empresa do indivíduo B, ela não teve a sua atividade suspensa. A empresa do indivíduo A pagava-se em dia, enquanto a empresa do indivíduo B não se pagava-se em dia. O indivíduo B, incrível, mesmo não pagando em dia, continua livre, o indivíduo A continua preso. Isso é uma forma, doutor Jefferson, de se manter privilégios. É uma forma de se manter o controle em determinado tipo de classe, contrariando outras classes que, infelizmente, alcançou com a empresa de indivíduo A o direito de dar uma educação digna, o direito de viajar, o direito de trazer uma nova realidade de vida para muitas pessoas que, infelizmente, sofrem por esse racismo que é estrutural, que ainda existe na malha da realidade brasileira, fruto dessa segregação e separação de classes e de cores. Pô, muito legal. O indivíduo A e o indivíduo B foi legal. Na faculdade a gente aprendia com Caio e Tício, né? Agora eu gostei da diferenciação aí, os colegas aí vão saber. É interessante, né? Eu vou colocar indivíduo A e indivíduo B como nomes, né? Por exemplo, indivíduo A, vamos colocar... Vamos mudar o contexto. A Atlas Quantum. O camarada é um sujeito branco que deu um golpe violento, tá? No Brasil inteiro, ele não ficou 5 minutos na cadeia. E olha, ele entrou com uma ação de 1 bilhão contra a União, tá? Contra a União. O indivíduo B, né, que eu botei A de Atlas Quantum, que seria o indivíduo G, que é o GAS, que seria o Glideson, né? Que teve uma publicidade opressiva contra ele, né? Que como é que começou? Aquela foto daquele homem negro, né, na lancha, aquilo agride, né, as elites constituídas, né? Aquele homem negro com um copo de uísque na lancha. Ex-garçom, que aquilo foi primeira página do jornal o Globo por muito tempo. Ex-garçom aplica golpe. Então, ali o racismo na página, na foto, preconceito na descrição. Ex-garçom. Então, você já sente o racismo ali na publicidade opressiva claramente funcionando contra aquela pessoa. E o que transformou aquilo em quê? Em uma prisão. Mesmo não tendo nenhum tipo de crime contra, por exemplo, os seus clientes. Nós recebíamos. Quando aquelas fotos começaram a ser geradas na imprensa e no Fantástico, nós estávamos recebendo dinheiro privado, e a gente estava recebendo. Digamos que fosse um empresário branco de olhos verdes que tivesse pego o dinheiro do BNDES e não tivesse pago. Provavelmente ele estaria na capa da Exame ou da Forbes, de braço cruzado, olhando assim, e todo mundo estaria batendo palma para ele. É assim que acontece. É assim que é na nossa cultura. E nós temos que nos insurgir contra isso. Para isso que precisamos de pessoas como você, que são estudiosos nessa seara, e pessoas como nós todos, que temos que nos insurgir sob a sua liderança. É o chamado, Dr. Jefferson, pelo darwinismo social, que infelizmente a cultura brasileira foi impregnada por essa doença. O que é a sobrevivência dos mais aptos, ou seja, nem todos os seres humanos são considerados iguais, onde somente os mais aptos têm direito a sobreviver ou a alcançar a prosperidade e o sucesso. E os menos aptos, aqueles que estão na base da pirâmide, ou seja, esses são passíveis de eliminação. Aonde os mais aptos, que são aqueles aceitos como possíveis pessoas passíveis de riquezas, esses sim, eles podem praticar e chegar a galgar algo diferenciado no mercado financeiro, algo diferenciado no mercado de cripto. Agora, os menos aptos não, eles são passíveis de eliminação. Se ele alcançou esse determinado tipo de sucesso, temos que dar um jeito de eliminar. Temos que procurar uma forma de eliminá-lo. Porque o sucesso do negro, o Jefferson, desde o passado, já incomoda muita gente. Por exemplo, se você fosse ligar
Como que para o negro ser aceito dentro da sociedade, desde o período da colonização, era necessário ele se embranquecer. Talvez os ouvintes aqui já uma vez, uma novela da Globo, uma novela Chica da Silva, uma novela sobre escravidão. Você se recorda que o escravo, quando ele trabalhava dentro da casa da senhora, ele tinha que pintar a cara de branco? Ou seja, ele só era aceito dentro do ambiente familiar, com trabalhos menos forçosos, se ele se embranquecesse. Se ele se igualasse à teoria do branqueamento. Mas se ele não tivesse essa cultura, ele era excluído dessa comunidade e era obrigado a trabalhar lá fora. Mas eu quero falar um assunto muito delicado para você que está nos ouvindo também. Porque você, sem querer, também pode estar praticando atos assim, fortalecendo essa cultura. Por exemplo, quantos de nós já nos fomos pegos falando assim, ó, tá pensando que está falando com as suas negras, até mesmo numa brincadeira ou numa discussão, e não entende a força de expressão, o teor histórico pesado que tem essa frase. Essa frase, está pensando que está falando com as suas negras, é de um período onde o homem, o senhor da casa, o senhor que tinha posse, ele tinha o negro e a mulata como objeto, como dono dessas pessoas, e tinha a mulher branca de dentro de casa como uma senhora que era feita para casar. E muitas das vezes, quando ele estava cheio de pileque, ou quando ele estava numa situação meio que embriagado, ele ia até essas mulheres negras e mulatas e praticava atos constrangedores, ele estuprava essas mulheres. E quando chegava dentro de casa, querendo satisfazer da mesma forma que ele cometeu aquelas atrocidades com aquelas mulheres, ele queria falar com a mulher de casa, com a que era para casar, praticar as mesmas práticas, e ela falava para ele: que isso? Está pensando que está falando com as suas negras? Está pensando que está tratando com as suas negras das ruas? Então, assim, a gente tem que ter cuidado, porque o racismo ele é minucioso, ele é sutil, até mesmo com comportamentos nossos. Estamos numa luta onde nós temos que entender e mudar a conversão da nossa mente, transformar a nossa mente, para não voltar novamente a viver sob um jugo de escravidão, para não voltar novamente a viver outrora no passado, aonde a gente dependia de um sistema financeiro pagando juros altíssimos. Então, hoje é o momento que você tem que se posicionar, você tem que falar: isso é racismo, sim, é um racismo estrutural, e eu hoje, como brasileiro, como cidadão, como digno de ter direitos, eu não aceito mais passar por essa situação. Você tem que abrir a sua boca, não somente no seu Instagram, mas também nas mídias sociais, outras mídias sociais, e falar o que você está vendo. Como o doutor Jefferson deixou bem claro, por que a Atlas Pontos está todo mundo solto e não teve em momento algum bloqueio das atividades que nós tivemos? Você tem que se perguntar e não tem que aceitar, você tem que contestar essa realidade. Como nós a defendemos, nós não somos contra a investigação. Não, em nenhum acho que momento. Nós somos contra uma paralisação forçosa e uma prisão de um elemento, tá? De uma pessoa, de um cidadão, tá? Que tem a ficha de antecedentes criminais limpa, tá? Isso quer dizer, ele é primário, tá? Então tem bons antecedentes, tem residência fixa. Isso quer dizer, qual é o... Tudo bem, até a prisão temporária de 5 dias, eu sempre defendi que para mim estava tranquilo. Mas passou do 5º, acabou. E a paralisação de uma empresa, deixando milhares de pessoas desempregadas, porque o consultor trabalhava, né? O administrador trabalhava. Quantas pessoas... Eu vi aqui no meu escritório uma entrevista que o Jornal Globo fez com várias pessoas online, tá? Um amigo até, ele falando: quem que vai me dar emprego com 50 e poucos anos de idade? A GAS me empregou. Quer dizer, a justiça, por uma questão forçosa, barra um pouquinho preconceito, que encarcerou, como sempre, um negro, né? Ao contrário dos brancos que estão soltos e que pararam de pagar os seus clientes. Entende? Então, assim, como é que explica isso no direito? Né? Como é que o advogado ou advogado explica isso no direito? Como é que eu explico isso? Porque o cliente às vezes fala: cara, por que o cara da Atlas Quanto não foi preso? E ele parou de pagar. E ele entrou com uma ação contra o judiciário. Contra a União Federal. Como é que eu explico isso para ele? Cara, eu falo assim: cara, não sei. Eu não tenho competência, conhecimento para poder te explicar uma aberração jurídica dessa.
Entende? Então, como que você pega uma situação dessa, de uma paralisação de uma empresa pagante? Então, você só pode ir para um caminho, que é também porque temos um elemento negro no comando de uma empresa que deu certo, de um novo mercado, de um novo modelo de negócio. Eu, na porta, doutor Fagner, de Jericinó, né, para uma van. E saiu um pessoal muito bem vestido, gente bonita, todo mundo, né? Cara, esse pessoal, gente rica, né? Cabelão, homens, mulheres. Entraram assim, né? Não teve nada, não teve revista. E eu falei pro guarda assim, o cara do DESIP, quem é esse pessoal aí? Aí, são os juízes criminais. Aí isso explica muito bem por que a maioria da população carcerária é negra. Cara, não se comunicam com a população, cara. É a elite julgando a massa. Nós, o chão de fábrica. Não vai dar certo. Não vai dar certo. O cara que desvia o dinheiro público vai andar na lancha e todo mundo vai bater palma. O cara que está trabalhando com dinheiro privado, retribuindo o que foi prometido, vai ser preso. É assim que vai acontecer. E a gente vai pensar assim, cara, isso é uma diarreia jurídica. Não tem outra palavra. Racismo, preconceito. Como é que vai acontecer? Tu pega toda a linha que está trabalhando na Operação Criptos. Você pega a etnia dessas pessoas. Não estou dizendo, acusando veementemente, mas vamos fazer um comparativo. Vamos pegar a etnia de todos. Vamos pegar... Pega todo mundo. Vamos ver. Entende? Tem explicações. Verdade, o senhor está certíssimo, doutor. Quando você vê, você tocou num ponto que é bem legal. Só quem passa, só quem sofre na pele, por isso que eu defendo até hoje que o representante da GS tem que ser a cara da GS. Eu defendo que seja o senhor, hein, doutor Jefferson, porque é um negro que assumiu a pressão quando muitas pessoas simplesmente sumiram do mapa e entende a dor de um cliente da Gás. Da mesma forma, por que o judiciário não sabe interpretar isso como racismo? Porque não sofre na pele. Como o doutor falou, a composição de 90% ou 97%, digamos assim, de brancos da elite, que não sabe o que é passar uma necessidade. Muitos deles vieram já de berço de uma outra cultura. Então, não sabe o que a gente está passando. Não sabe o sofrimento de um cliente GAS que dependia do seu rendimento para trazer tratamento médico para o seu filho. Porque ele tem um plano de saúde. Ele sabe que o plano de saúde vai suprir a necessidade dele. Então, você não tem como. Doutor Jefferson, quando eu estava realizando essa pesquisa, teve um caso que me deu vontade de chorar. Simplesmente vontade de chorar. Eu peguei um processo de humor de uma música que era considerada música de humor, doutor Jefferson. Um cantor famoso, cantor Tiririca. Se eu ler o verso dela aqui para você, você vai dizer se é uma expressão racista ou não. A música diz assim, veja, veja, veja os cabelos dela. Parece bombril de arear panela. Quando ela passa, me chama a atenção, mas os seus cabelos não tem jeito, não. A sua caatinga não tem jeito, não. Ela me fez desmaiar. Parece até gambá. Olha só, eu estou comparando o ser humano a um animal. Eu estou comparando o ser humano, o cabelo de um ser humano, a uma palha de limpar a panela. Ou seja, eu não estou ofendendo a dignidade desse ser, eu não estou rebaixando a dignidade desse ser. Aí me vê uma sentença do judiciário e me fala assim, não, a intenção dele não era praticar racismo. Ele estava falando da sua esposa, que naquele dia não tinha tomado banho, era simplesmente uma música de brincadeira. Ou seja, jocosa. A gente ficou ofensivo só em ouvir. Absurdo. Então, como que esse tipo de pessoa vai julgar uma realidade de um povo que está sofrendo, que está padecendo, que não sabe o que esse povo precisa, como esse povo viveu bem durante esse período? Como que essas pessoas vão julgar? Eu não entendo essa realidade. Se um caso notório, visível como esse, uma música ofensiva, ainda foi liberada ainda para voltar à execução. Ainda bem que a Sony Music teve uma sensibilidade de tirar, mas não tem lógica.
a manutenção desses privilégios para manter essa diferenciação do darwinismo até os dias atuais. Não tem lógica, doutor. Infelizmente, não tem lógica. Quem fala hoje a gente está sentindo na pele algo que a comunidade negra já sofre há muito tempo. Só que agora, quando está tocando no nosso bolso financeiro, a gente começou a ter sensibilidade para verificar o que realmente está ocorrendo. Então, se eu falo para você, ouvinte dessa live, não se acovarde. Não se acovarde, é direito. Dr. Jefferson cansa de falar. Nós temos direito, e é direito seu exigir a devolução do seu capital. Eu faço votos até para retorno da empresa, porque não vejo nenhuma ilegalidade ou qual a empresa tenha cometido. Então, eu faço voto até mesmo para o retorno da empresa, doutor. Eu peço ainda, doutor, tem falado muito para o movimento negro, para a Ordem dos Advogados do Brasil, para os advogados atuantes da Comissão da Verdade da Escravidão Negra do Brasil, para que tomem uma posição também por esse caso, porque tem um negro sendo esquartejado em praça pública, tem um negro tendo a inviabilidade de seus direitos às condições mínimas em praça pública, e está todo mundo calado, como se fosse algo normal. Eu também acho que o movimento negro... Assim, não tem nada a ver comigo, esse cara é um bilionário. Não, é você. O problema é que as pessoas, em determinados momentos, acham assim, não é comigo, eu não vou me meter. Mas quando se voltar contra outra situação onde você esteja envolvido, aí você vai se lembrar, lá atrás, aqueles dois advogados, numa live, falaram que não era para mim se acovardar, era para me tomar uma posição de exigência de cumprimento da legislação. Não era para mim se acovardar, era para mim exigir a prática, a aplicação legal da lei para ambos os casos. Eu entendo que os movimentos negros tinham que realmente, pelo menos, analisar o que está acontecendo, né? Os órgãos, né? As comissões, né, de defesa da diversidade da OAB também, todos estão cientes, todos eles já estão cientes. Tá? Ninguém pode dizer que não está ciente, tá? Eles tinham que já começar a dar uma olhada, independente da capacidade econômica, que não é isso que está em julgamento. A questão aqui é que existe um negro sendo esquartejado em praça pública. Tá? Então, esses movimentos tinham que... Opa, calma aí, o que está acontecendo? Vamos lá, vamos dar uma olhada nisso aí. Tá? Porque aqui a questão que a gente está falando é da questão da Operação Criptos, que é uma questão onde o sistema bancário tradicional está sendo afrontado. Então, as elites que comandam e exploram a todos nós há décadas se sentem afrontados. Então, estão reagindo. Então, o negro está sendo colocado, tá, no pelourinho por eles. Então, esses movimentos, eu acho que tinham que procurar a você, procurar a mim, procurar o Luiz, procurar o Wilson. Opa, o que está acontecendo aí? Ah, nisso eu acho que a OAB está pecando muito, tá? O Ministério Público está pecando muito e os movimentos negros também. Então, eu só responder uma pergunta do Alexandre Borges, que também é importante, Alexandre. Alexandre, o doutor Jefferson, o doutor Fagner e outros advogados, a gente, infelizmente, tem situações que nós não temos procuração dos autos para exigir da OAB uma resposta. Porque nós não somos advogados constituídos. Nós somos simplesmente clientes que temos dinheiros investidos na GAS e temos interesse na resolução do problema. Porém, tem questões que a gente... Se eu fosse um advogado constituído, ou o doutor Jefferson fosse um advogado constituído, ele poderia exigir, sim, a prerrogativa e a atuação rígida da OAB. Porém, no que tange ao segundo ponto dos direitos humanos, tinha que haver uma petição. Não só uma petição da GAS informando, requerendo o cumprimento das obrigações legais àqueles advogados que têm procuração. Infelizmente, gente, não temos. Então, assim, eu não acho justo também criticar a OAB de um jeito como se ela não estivesse fazendo nada. Ela não tem como fazer nada se não for provocada de algo que esteja acontecendo irregularmente por uma pessoa que tem a procuração, esteja legalmente nos autos para falar em nome Exatamente. Até porque a maioria dos autos estão em segredo de justiça. Exatamente. Então, assim, claro, né? O advogado, a gente foi lá na ordem, lá no conselho, como cliente, tentamos... Mas realmente isso teria que ser
dos advogados constituídos e pedir a ajuda para que a ordem entrasse nos autos também, para que acompanhassem essa situação. Nós, como meros clientes, a gente não tem muito o que fazer, a não ser ficar pressionando, entende? É até o que eu sempre falo. A gente briga porque quer o nosso dinheiro de volta, mas a GAS em nenhum momento fez o pedido, tá? O pedido de levantamento do valor. Então, como é que a juíza vai liberar? Né? O grupo de advogados, pô, tentou ir no Ministério Público. Mas, no fundo, são todos clientes. Entendeu? Ninguém aqui nunca vendeu assim, é tudo a solução. Nós somos advogados, nós vamos dar a solução. Não, nós não temos a solução. Essa é a grande verdade. Não temos. Nós tentamos, de alguma forma, auxiliar. Tá? Dar ideia, ir, buscar, pedir. Só que a gente tem a limitação, não tem jeito. Entendeu? Quem tem que pedir mesmo são os advogados constituídos nos autos. Eles têm o poder de petição. Eles têm esse poder. Mas, infelizmente, a coisa não está fluindo. Verdade, doutor. Mas vamos voltar sobre o assunto aqui. Vamos falar agora sobre um personagem chamado personagens blackface. Já ouviu falar, doutor Jefferson? Que aí você vai entrar na questão do seu livro. Isso. Para você falar um pouquinho pro pessoal. Já ouvi falar. Gente, o que eu... Ao ano de 2015, 2018, até 2018, eu entrei numa luta muito ferrenha sobre o personagem blackface. Porque o personagem blackface estava tomando conta do Brasil. Somente dois personagens me chamavam muita atenção. Um desses é o Africano do Pânico, não sei se vocês se lembram, aquele personagem que animalizava a imagem do ser humano negro, onde ele não sabia falar. Era um personagem que tinha um pênis grande, uma brincadeira de um pênis grande, e ele destruía tudo onde se encontrava. Aquilo dali derrubava a autoestima. E começamos um trabalho muito forte junto a toda a comunidade negra, todo o movimento negro, para que aquela situação fosse extirpada, fosse retirada. Da mesma forma, nós queremos envolver você, cliente do GAS, nesse mesmo propósito, para mudar essa realidade. Não apenas criticar quem está tentando alguma coisa. Ontem eu fiquei preocupado com o doutor Jefferson. Eu falei, poxa, o doutor Jefferson está com a aparência de cansado dessa luta. Ele não pode desistir. Pelo contrário, manda uma mensagem de paz para ele. Doutor Jefferson, eu estou aqui orando por você. Doutor Jefferson, eu estou aqui junto com você, para que ele não venha desistir dessa luta. Se você quiser saber mais sobre isso e como se comportar, como lutar sobre essas questões, compre o meu livro na Editora Dialética. Racismo e comportamento judiciário frente aos programas humorísticos. E você vai começar a entender o que nós estamos sofrendo hoje não é fruto somente desse momento, mas é fruto de algo que já vem acontecendo desde quando o Brasil foi descoberto. Então se posicione nesse momento, lute contra essa realidade, não se permaneça calado, que a gente vai vencer. Amém. Mas o livro, o contexto do livro, ele fala muito desses dois personagens, né? E como é que se desenvolveu essa pesquisa? Como é que foi isso? Quais as barreiras que você encontrou no judiciário? Que realmente acabam linkando com o que a gente está sofrendo hoje, como você falou. Poxa, doutor Jefferson, a gente encontrou muita dificuldade até mesmo de denúncia no caso desses dois personagens. Eles foram retirados antes do ar, né? Mas o Ministério Público resistiu um pouco em fazer a denúncia desses dois casos. Que acreditava que, por força da liberdade de expressão, não havia crime de racismo, não havia como estar afligindo a dignidade do ser. Mas o movimento negro, através da pessoa do Humberto Adame, através de outros companheiros também, lutaram, foram às mídias sociais e as empresas, as mídias de televisão tiveram um senso, a sensibilidade de retirar esses personagens do ar. Mas foi muita luta, foi muita dificuldade, foi muito estudo, foi muita pesquisa para provar que aquilo dali estava ofendendo a dignidade do ser. E como outros personagens também, como outras brincadeiras também, estavam destruindo, desqualificando o ser. Como o próprio caso do Rafinha Bastos, como o próprio caso até mesmo do Danilo Gentili, que no programa falava assim, você quer quantas bananas para parar de falar isso? E as pessoas acham, não, mas ele estava brincando. Não é brincadeira, gente. O riso, quando você utiliza o riso de maneira indevida,
é uma forma de você falar uma realidade para a pessoa que às vezes você não tem coragem de falar em cara limpa, você fala em tom de brincadeira. Tu já viu aquele bêbado que aquela pessoa que bebe, que ele não tem coragem de falar algo para outra pessoa de cara limpa e ele começa a beber para falar algo que ele não teria coragem? Tem pessoas que se utilizam do riso da mesma forma. Só que diferente da bebida, o riso ele consegue hipnotizar o outro lado para entender que ele dali é feito de forma que não tem intenção de ofender, e sim somente de brincar. Ele fala uma coisa que aflige sua alma, que traz uma realidade social de uma comunidade que sofre pelos males, através de uma piada. Para ser o que é ilegal de ser aceito, se torna legal. Um exemplo clássico do momento ao qual nós estamos vivendo foi o caso do Will Smith. Muitas pessoas achou que era uma brincadeira normal. Ele falou da doença da esposa dele. Ou seja, nós que somos homens, o senhor que é homem também, pai de família, o senhor imagina a sua esposa, doutor Jeff, passando por uma dificuldade daquela, para o senhor tirar a sua esposa de casa para levá-la para uma festa, para levá-la para uma outra situação. Mesmo o senhor falando para ela, você tá linda com esse cabelo raspado, e vem uma pessoa de fora e faz uma brincadeira daquela. Eu não vejo o Will Smith como uma pessoa errada nesse momento. Ele estava defendendo a sua casa, como sacerdote real da sua casa, defendendo a sua família. Então, assim, gente, nós temos que lutar para que isso não volte a se repetir. Amém, meu irmão. O livro Racismo e o Comportamento do Judiciário frente aos programas humorísticos. Eu vou comprar vou querer o autógrafo. Obrigado, doutor. Foi um grande prazer falar contigo, meu querido. Foi muito legal. A gente precisa falar sempre sobre isso, essa questão do racismo. A gente está sofrendo isso hoje na pele. Porque é claríssimo que tem elementos, né, desse problema social, desse problema mundial, desse problema humano nesse caso. Isso aí é claríssimo. E vamos continuar lutando, meu irmão. Não vamos desistir. Se despede aí do pessoal para a gente terminar. Gente, muito obrigado pela participação de todos vocês. Eu peço também que tenham paciência no seu coração e não se desespere. Escute sempre a live do Dr. Jefferson, a live do Luiz Pontes, que essas pessoas tenham um coração voltado para Deus, para acalmar a sua vida. Eu tenho recebido relatos de muitas pessoas que tentam suicídio mediante essa dificuldade, mas tem pessoas amigas para te dar suporte. Não desista da sua vida, que tem muita coisa boa para acontecer. Não pense que esse é o seu fim, não. É apenas o começo de uma nova realidade. Então, vamos juntos. Um abraço para toda a família GS. Um super beijo. Ó, juntos vamos vencer. Vamos lutar. Vamos para cima. Vamos para cima, doutor. Aí.